Olá, você sabe como planejar sua vida financeira? Pois o Mulher em Foco de hoje vai te ajudar nessa missão. Nossa convidada é empresária, esposa, mãe e se dedica profundamente em aconselhar pessoas na difícil arte de administrar o próprio dinheiro. Eu converso hoje com Analisa Blando Dalzotto. Mulher em Foco está começando. Analisa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, Bela. Me fala um pouquinho da tua vida pessoal, da tua vida, da tua trajetória, assim, de onde nasceu, estudo, como foi isso? Eu nasci na Itália, na Sicília, no interior da Sicília. Minha mãe é brasileira, meu pai é italiano. Meu pai veio trabalhar no Brasil e eles foram para a Itália. Aí nasceu minha irmã mais velha, eu, e quando eu tinha 2 anos a gente veio morar no Brasil. Passamos 2 anos no Rio e me criei em Florianópolis, no Estreito. Então eu sou manezinha adotada. Morando aqui e depois estudou aqui sempre? Eu fiz na época, né, primeiro grau, segundo grau. Quando eu estava entrando na faculdade, eu conheci o Renan. Tinha 17 anos e eu me casei, então, com um jogador de vôlei. Eu estava entrando na faculdade, ele estava falando de aposentar. Então a gente casou, foi morar na Itália. Lá moramos 5 anos e eu fiz 5 anos, eu fiz faculdade de Direito lá. A gente voltou para o Brasil. O Renan começou a carreira dele de técnico e nasceu o Gianluca. Aí ele fez a carreira dele de técnico. Daí a gente morou, no todo, a gente morou em várias cidades. A gente morou 4 anos em Parma, 1 ano em Ravenna, 4 anos em São Paulo, 1 ano e meio, 2 anos quase no Rio, uma fase em Chapecó, né, de Santa Catarina, uma fase em Indaiatuba. Aí eu pergunto isso porque nessa fase de vida você não pôde trabalhar, né? Aí você ficou, então, administrando a vida familiar, foi isso? Então, não é fácil ser mulher de esportista, né, ser parceiro de esportista. Eu não consegui terminar a faculdade, porque eu fiquei grávida e resolvi voltar para o Brasil. Aí, quando a gente estava em São Paulo, eu ainda não tinha essa percepção, porque a gente tinha ficado bastante tempo numa cidade na Itália, e o último ano eu consegui fazer faculdade. Quando eu tinha o Gianluca bebê, eu montei uma loja da Giovanna Baby, uma franquia da Giovanna Baby no shopping Ibirapuera. Mas daí o que me impediu de dar continuidade é que o Gianluca, com 2 anos e meio, teve leucemia. Então eu consegui vender a loja e me dedicar ao Gianluca, o que foi fantástico, porque o tratamento era bem agressivo, tinha que ficar em cima mesmo. E valeu super a pena, porque ele está ótimo, saudável. Tem uma frase tua sobre casamento que diz que para um casamento se manter é preciso respeitar o ponto de vista do outro. Eu assisti isso em alguma entrevista. Isso é fundamental. O que significa respeitar o ponto de vista do outro não significa aceitar. Claro que não. Exatamente. E esse é o segredo, é um dos segredos do casamento, né? Aí, pra gente funciona. Muitos casais a gente observa que querem impor, né? Você tem que pensar como eu. Não dá, a gente não é assim, a gente é diferente, graças a Deus. Então, assim, o Renan pensa de um jeito, eu penso de outro. E, claro, no começo da vida de casado, a gente brigava um monte por causa de bobagem. Daí agora é o seguinte, né, a gente já tem 30 anos de casados, né? Então, sei lá, tem uns 15 anos que a gente já desistiu. Ele me aceita como eu sou, eu aceito ele como ele é. Se ele pensa diferente, ok, respeita meu ponto de vista. Eu vou pensar diferente do que ele, mas não quer dizer que a gente não quer impor a vontade, o raciocínio, o ponto de vista de cada um, não dá para impor, tem que respeitar, e a gente é diferente. E ok, se a gente fosse igual, provavelmente a gente não estaria casado. Não estaria junto. Ana, as pessoas se unem por vários motivos. Vocês se uniram e estão juntos há 30 anos de casado, embora você seja muito nova, 2 filhos adultos, mas cada um sabe no outro o que o outro faz melhor. Em algum momento do início do casamento, o Renan percebeu que a Analisa poderia administrar bem a casa do casal e a vida familiar? Ele percebeu e eu gostei muito disso. Logo que a gente casou, eu queria ser independente e eu brincava de modelar. E era muito sofrido, porque saía de Parma, ia a Milão, era difícil. E eu insatisfeita, né? Assim, eu fazia essa vida, mas era uma vida difícil. E eu lembro que ele falou, mas por quê? Né? Qual que é o teu problema? Eu quero ser independente financeiramente. Aí ele, no dia seguinte, ele era muito desorganizado.
ele não sabia cuidar das finanças. No dia seguinte ele foi lá, abriu a conta, fez uma conta conjunta e falou assim, ó, agora tudo você cuida. Em seguida, o meu sogro viu que eu tinha aptidão e despachou para mim a questão do imposto de renda. E não era fácil, porque era Brasil e Itália, não tinha internet. Eu não sabia nem fazer imposto de renda no Brasil, quem dirá fazer imposto de renda no Brasil e na Itália. E na época tinha que dar baixa do CPF, era bem complicado. Mas eu gostei, eu me senti importante com aquilo e peguei para mim. E assumi essa responsabilidade. Então, a gente tinha que fazer um pé de meia, porque ele estava falando em aposentar, eu tinha que saber investir aquilo, eu não tinha ideia, e é ali que eu comecei a pegar gosto pela coisa. E depois, anos, né, olhando para trás, pelo fato dele ter delegado para mim, e as mulheres têm algumas aptidões, a gente tem algumas características que podem fazer das mulheres boas investidoras, a gente acabou acertando mais do que errou. Porque eu era mais conservadora, a mulher tende a se aprofundar mais em alguns temas, a gente tem mais visão de longo prazo. Então, essas características eu tinha e acabou que a gente cometeu mais acertos do que erros quando se fala em finanças. Analisa, o parceiro te delegou a atividade financeira da família, né? E você seguiu adiante. Depois procurou mais algum estudo com relação a isso? Sim, eu gostava disso. Então, na época que começou os primeiros home brokers, eu me empolguei, fui atrás, que a gente morava longe, né? A gente não mora em São Paulo, a gente mora em Florianópolis, o mercado financeiro era São Paulo e Rio. Então, eu fui atrás disso e eu comecei a aprender a operar ações via home broker. Também fui atrás de uma vez na faculdade, eu fiz administração, na faculdade de administração, a professora falou do fundo verde. Eu falei, quem é este fundo verde, né? O que seria isso? Aí eu fui atrás. Então, assim, na época, é como se a gente roubasse informação, sabe? Você pegava uma informação aqui, outra ali, e assim eu fui aprendendo. Então, eu era uma investidora amadora, daí eu fazia alguns cursos, tinha feira de investimento, qualquer coisa que existisse, eu ia muito atrás disso. Até que eu decidi fazer isso profissionalmente. Foi a queda da Bolsa, o craque de 2008, aquela crise provocada pela crise imobiliária dos Estados Unidos, que levou o mundo inteiro a uma grande crise, que me fez ver que eu queria fazer aquilo profissionalmente, porque eu não tinha conhecimento suficiente, eu não previa aquilo, não sabia que aquilo ia acontecer, e dava para prever. Né? Quem entende do assunto estava evidentemente meio óbvio, que nem a crise que a gente passou aqui no Brasil, por conta da administração do último governo. Tem coisas que são meio óbvias, então eu não consegui prever aquilo. Eu falei, eu preciso fazer isso profissionalmente. Então eu fiz um MBA em Gestão Financeira, Investimentos e Mercado de Capitais e descobri que existia a profissão do planejador financeiro pessoal, que é uma profissão que eu amo, que eu adoro. Eu me certifiquei, então eu tenho uma certificação que é o CFP, de planejador financeiro pessoal, que inclusive eu sou embaixadora da Associação Brasileira de Planejadores Financeiros, que é Planejar, em Santa Catarina hoje em dia. Isso é uma maravilha, né? Porque tira dúvidas das pessoas que não sabem o que fazer. Porque muitas vezes no próprio banco, um gerente é tendencioso. E aí fica realmente complicado. Mas eu quero saber que para ser uma boa administradora financeira, precisa primeiro saber poupar, para depois poder saber investir. Mas isso você vai me responder depois do intervalo. A gente volta já. E seguimos o Mulher em Foco, conversando hoje com a empresária e também gestora financeira Analisa Blando Delzotto. No primeiro bloco falamos da tua vida pessoal e falamos do início da tua carreira como gestora. Ana, cuidar da casa, ser gestora financeira, e você também tem uma atividade muito importante para nós mulheres, que você participa de uma organização onde você é líder do Mulheres do Brasil Santa Catarina. Qual é o objetivo dessa organização? O Mulheres do Brasil tem como objetivo ser protagonista na construção de um Brasil melhor.
Então, todas as mulheres são convidadas a participar. Hoje em dia somos em 25 mil mulheres. Muitas vezes, eu não tenho tempo, mas só o fato de estar cadastrado, isso já é importante. Nós queremos ter 200 mil mulheres. Por quê? Porque a gente quer realmente ser protagonista quando a gente tiver que, independente de qual governo seja, independente do partido político, tem demandas que elas são muito importantes para a sociedade. Então a gente quer ser o maior grupo político suprapartidário do país. Cita algumas demandas do grupo. Além dessa questão da capilaridade que a gente vê que é muito importante, e aí tem a força da rede, a gente trabalha muito com empoderamento feminino, diversidade. Aqui a gente trabalha no combate à violência contra a mulher, igualdade racial. No nosso grupo de trabalho, a gente trabalha muito com o empreendedorismo da mulher negra. A gente busca tudo o que é desigualdade. A gente busca corrigir, né? Busca o que é? Através de palestras, eventos, vocês se encontram? Elas buscam o grupo através da internet? Como pode buscar isso? O grupo através da internet, então é grupomulheresdobrasil.org.br. Se cadastra lá, vai receber um link para entrar num ambiente que é o Workplace. Então é a nossa intranet, ali pode acompanhar. Então se eu sou do Mulheres do Brasil de Floripa e eu quero ir lá para Fortaleza, que eu tenho alguma viagem, tem alguma ação lá, é muito bem-vinda lá. Então assim, você é Mulheres do Brasil, você é Mulheres do Brasil em qualquer lugar do mundo. E o Brasil todo integrado nesse objetivo? Isso, não só no Brasil, como a gente tem vários núcleos no exterior. Então, tem na Itália, tem na França, tem na Inglaterra, são vários os núcleos espalhados, são 50 núcleos mais ou menos, porque toda hora abre um, eu já não sei que número que está, e o de São Paulo, claro, e cada região trabalha nas ações que acha importante trabalhar. Então, tem aquela mulher que tá querendo protagonizar ações, ser mais engajada. Então, a gente faz várias ações, com as crianças também. Então, qualquer coisa que a gente veja que tenha duas líderes que queiram buscar, lutar por alguma causa, a gente monta um grupo de trabalho e a gente vai trabalhando sobre isso. O que a gente quer é buscar uma sociedade mais justa e mais equilibrada. O que é bom para homens e para mulheres. É bom para qualquer gênero, para qualquer raça, para qualquer idade. Eu acho que esse equilíbrio é importante sempre, que um acaba ajudando o outro, né? E nessa tua função, tanto nessa participação desse teu grupo, como na gestão financeira, já sentiu algum preconceito, tanto de mulher como de homem, por trabalhar com finanças? Sem dúvida. Ainda mais que eu sou loira, né? Então, mulher, cuidar de dinheiro, loira, é complicado. Sim, no começo, principalmente. As pessoas entendem que as mulheres podem ser boas para administrar o orçamento doméstico, que pode, assim, a gente está acostumada com a figura da gerente do banco, então para relacionamento. Agora, para administrar o dinheiro, tipo, me dá aqui o teu dinheiro que eu vou fazer a gestão dos teus recursos financeiros, é muito, hoje em dia nem tanto, né? Mas é muito melhor o meu sócio, né? O meu sócio que ia para o front, porque a gente sentia resistência tanto de homens quanto de mulheres. E nesse leque de opções hoje de aplicação financeira, onde as mulheres, a maioria trabalham, embora nós tenhamos no Brasil mais de 10 milhões de desempregados ainda, porque ainda a crise pode estar acabando, mas está difícil a coisa deslanchar, né? Foi realmente uma avalanche de dificuldades. Onde aplicar, já que existe tantas opções no mercado. Você escuta Tesouro Direto, poupança, ações. E fica aquela dúvida, como eu vou fazer? Que banco procurar? O que é taxa de administração? Quais são os conselhos principais quando alguém te procura pela primeira vez? Então, é muito importante, quando se fala em investimento, conhecer os objetivos. A gente tem que respeitar o objetivo para cada recurso financeiro. E também um pouco de, conhecendo o básico, no nosso site a gente tem bastante cursos gratuitos, bastante material gratuito, que tira a pessoa dessa cegueira, assim. A gente então dá uma luz, aquela sopa de letrinha, né? Porque o mercado financeiro também, de modo geral, as pessoas falam muito economês, financeiro, a gente não entende nada. Precisa de um dicionário. As pessoas têm medo. Termos novos também. E a gente é natural ter medo do desconhecido, principalmente as mulheres. Então, assim, a gente tende a rejeitar o que a gente não conhece.
E as mulheres têm uma característica que acham que sabem menos do que realmente sabem. Os homens, ao contrário, acham que sabem mais do que realmente sabem. Tendência. Então, também é por isso que as mulheres delegam tanto para os homens a decisão de investimento. Cuida do dinheiro do dia a dia, mas delega. Mas então, voltando. A gente precisa conhecer um pouquinho para perder o medo. Então, eu preciso deixar no banco, mas hoje em dia tem as corretoras. Qual que é a diferença entre banco e corretora? São distribuidores de produtos financeiros. Então, o risco do investimento, ele está atrelado não à instituição financeira onde ele está. Ele está atrelado ao produto que você escolheu. Então, a gente vê muito, eu não saio daquele banco, sei lá, não saio do Banco do Brasil porque eu confio no Banco do Brasil, porque pertence ao país. Mas daí esse cliente, ele não tem CDB do banco. CDB é quando você empresta dinheiro para o banco. Ele tem fundos de investimento, por exemplo. E esses fundos de investimento, eles têm um CNPJ independente. Então, ele não está correndo risco, ele não está protegido pela segurança do banco. Ele está de acordo com o produto financeiro que ele escolhe. Então, é independente onde ele aplica. Ele tem que acreditar que o produto é melhor. Ele tem que saber escolher o produto financeiro e considerar o objetivo. Então, se eu tenho um objetivo de curto prazo, não faz sentido eu pôr em ações. Porque as ações, inclusive, está um momento muito oportuno para se investir em ações. Tinha 10 anos que a gente não tinha um momento tão oportuno. Mas se eu tenho um objetivo de curto prazo, e se eu precisar desse dinheiro no curto prazo, eu posso pôr o dinheiro hoje em ações e ele é muito volátil, ele fica muito exposto ao preço que o mercado está pagando sobre aquelas ações. O ideal é esperar muitos anos. Investimento em ações é para investimento de longo prazo. Ana, eu também li na internet que você é a favor da aposentadoria do INSS, apoio do governo. Todo mundo correndo atrás de PGBL, de VGBL e tentando pensar no futuro. Hoje, quem cria os filhos aconselha que eles façam algum plano de previdência independente, porque eu acredito que cada vez vai ser mais difícil alguém conseguir o teto máximo do INSS. Por que você acredita tanto nesse plano de previdência do governo? Isso é uma ótima pergunta. Essa regra atual, ela é tão boa que ela tem que ser modificada, senão o país quebra. Agora, sob a ótica da pessoa física, que pode escolher, então é o profissional liberal, o pequeno empresário, que ele pode escolher quanto que ele vai contribuir, o INSS dá um excelente retorno. Mesmo com essa nova regra, tem que conhecer a regra. Então, que tem muito desconhecimento sobre isso. Mas hoje, eu participo com 20%, a pessoa física paga 20% sobre o teto, vamos supor que o teto seja 5 mil. Então eu contribuo por R$1.000 por mês com 5 mil, mulher, R$1.000 por mês, 20% de 5 mil. O autônomo. O autônomo ou o empresário, Sim. Né? Quem é do Simples tem uma tributação melhor ainda, então depende do regime, mas a contribuição é de 20% sobre o teto máximo, supondo que seja de 5 mil. Então, eu contribuo com R$1.000 por mês por 30 anos e me aposento aos 60. A expectativa de vida é alta. Então, se eu viver até 90, eu vou receber por 30 anos 5 mil. Então, eu contribuí por 30 anos com 1.000 para obter 5 mil por mais 30 anos. É muito difícil você conseguir isso em rendimentos financeiros, em imóveis, você tem que tomar bastante risco. Então tem que ter esse otimismo também, saber aplicar. E é importante também aplicar os ovos em várias cestas. Vamos lá, quem vai viajar, compra um pouquinho de moeda estrangeira. Quem vai fazer alguma compra de um imóvel, faz alguma aplicação de curto ou longo prazo. Isso é importante, isso dá segurança para a pessoa? Sem dúvida. Se a gente observar, olhando para trás, né, a gente teve o boom dos imóveis, tivemos o boom da Bolsa nos anos 2000, depois vieram os imóveis no final dos anos 2000, né, então a gente teve de 2003 a 2007 um período muito próspero para a Bolsa, depois teve o boom dos imóveis, depois veio a crise, aí os juros do Brasil, né, sempre os juros do Brasil em muitos momentos estão altos, quando os juros do Brasil estão altos é conveniente de investir em juros do Brasil, se eu viajo muito ou se eu pretendo morar no exterior, uma diversificação de moedas pode ser muito oportuna, às vezes até mesmo
Tem os fundos de investimento multimercado, que podem ajudar muito a gente a investir, porque a gente não, a pessoa física, ela não é uma profissional do assunto, ela não consegue saber, não consegue acompanhar o mercado, quantidade de produtos. Então também, muitas vezes, você pode delegar para bons gestores independentes. O ideal é delegar, porque senão atropela a vida também, né? Analisa uma pesquisa no Brasil que diz que as pessoas da terceira idade se preocupam mais com a dificuldade financeira do que com as doenças que podem ou estão surgindo. Isso é verdade? É verdade, porque somente 1% da população brasileira que é da iniciativa privada consegue manter o padrão de vida na aposentadoria. 25% continuam a trabalhar depois de aposentados, mas chega um momento que você não tem mais capacidade de trabalho. E aí você vai depender de filhos, parentes, doações. Então, é muito triste a realidade. Por isso que é muito importante a gente se organizar durante toda a nossa vida profissional, de fazer um conjunto de receitas, entre as quais o INSS, para manter o padrão de vida na aposentadoria. Então, você acredita que plano de previdência privada, como investimento, não é um bom negócio? Ele tem que ser deixado mesmo para aposentadoria, né? Com certeza. Plano de previdência privada é para aposentadoria ou porque tem alguma necessidade de sucessão. As regras, a gente precisa conhecer as regras. A previdência privada também de bancos de varejo costumam ser muito caras. Então, elas comem toda a rentabilidade. Se quiser fazer um plano de previdência privada, tem que ser aquela parte que você vai usar no futuro, depois de contribuir para o INSS, no teto máximo, mais que isso é bobagem, vai perder dinheiro. Então, primeiro contribui para o INSS. Pode fazer um plano de previdência privada, complemento. Mas complemento que não tenha taxa de carregamento de entrada nem taxa de carregamento de saída, isso é muito importante, e que tenha taxa de administração do fundo não superior a 2%. Isso é muito importante, porque e onde você vai achar bons produtos de previdência? Nas seguradoras independentes. E as pessoas acabam muitas vezes não observando isso. Agora me diz uma coisa, de uma forma tradicional, existe alguma situação que vale a pena colocar o dinheiro na antiga poupança, quer dizer, na poupança, né? E sim, para quem está começando a guardar dinheiro, não tem nada guardado, ponha na poupança, porque às vezes não vai ter acesso a um bom fundo de investimento. Se quiser mandar para uma corretora, que é melhor a fazer aplicações diferentes, melhores em corretoras de valores, vai ter que pagar TED. Então, para quem está começando a investir, deixar o dinheiro na caderneta de poupança para montar uma reserva de emergência, é bom, deixa lá. É o primeiro passo, né, Ana? E também uma outra dúvida, quem ganha pouco, um salário mínimo, vive todas as dificuldades para conseguir poupar, investir esse dinheiro, o que você diria para essa pessoa, assim, para começar a botar os ovos numa cesta? Qual é o teu conselho? Então, primeira coisa, primeiro dinheiro na caderneta de poupança. Montou a reserva de segurança? Mas a reserva de quanto? Isso é muito relativo, né? É muito relativo. A gente tem que ver quanto que a gente gasta por mês. Então, o ideal é ter pelo menos 3 meses de despesas pagas. Porque se houver uma crise, então se a pessoa for um autônomo, ficar doente, ou ficar desempregado, ou surgir uma grande oportunidade, então é legal ter pelo menos 3 meses de despesas pagas. Então precisa saber quanto que gasta por mês. Ou que começar a exceder, você pode abrir uma conta numa corretora e investir em títulos públicos, por exemplo. Ou em alguns fundos de investimento. Nós temos fundos de investimento que as pessoas têm acesso a partir de R$1.000. E neles a gente monta carteiras. Primeiro faz um pezinho de meia e depois junta o dinheirinho e vai buscar bons produtos. Tem bons independentes que têm bons produtos para você realmente rentabilizar o seu dinheiro. Tá, e o tal do dinheiro de plástico, o cartão de crédito, né? Que é um fascínio, que é uma maravilha, mas ele assusta, porque você tem a opção de comprar muitas coisas, adquirir em 10 vezes sem juros. E algumas coisas você pode fazer em uma parcela, mas você pensa, poxa, para que eu vou fazer à vista uma coisa que eu posso fazer em 10 vezes? Isso é perigoso? É muito perigoso. O excesso de parcelas é o segundo motivo de endividamento no país. O primeiro é falta de dinheiro. O segundo é excesso de parcela. Então, assim, não dá para a gente ficar parcelando tudo. É um péssimo hábito que o brasileiro tem. Aí depois vem uma dificuldade, vem um imprevisto, e todo mundo tem imprevisto, a pessoa não está organizada, vai lá e acaba se endividando. Cartão de crédito é um perigo. Principalmente, assim, então eu falo sempre que eu tenho filhos jovens, né? Tenho um de 20 e um de 25.
Aí ensino eles, os amigos, a não levar para night, né? Porque depois do segundo drink fica todo mundo rico. A mulher que gosta muito de compra vai para o shopping, ela se entusiasma e compra mais do que deveria. Eu saí para comprar uma blusa branca, mas daí eu compro a branca, a amarela, a calça vermelha. Eu só precisava da blusa branca. Então o crédito, ele é um perigo. Você se sente... É muito fácil de você gastar mais do que pode, porque é muito mais eficiente você contar dinheiro. Quando você conta dinheiro, você percebe que você está perdendo dinheiro. Então, você tende a comprar menos. Comprar à vista também. Então, quer se disciplinar, quer juntar dinheiro, paga à vista e, se puder, em dinheiro. Você vai ver que você vai gastar muito menos. Esse é um ótimo conselho, né? Que essa possibilidade, quando abre, realmente é uma tentação. Ana, muito obrigada pela entrevista. Muito útil, muitos ensinamentos. Uma mulher empoderada que está dando aqui bons conselhos para todo mundo, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a muito próxima. obrigada pelo convite.